Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Na aula de hoje você vai sair daqui entendendo tudo o que está escrito neste texto que eu vou colocar aqui do lado. Agora a minha imagem vem para o cantinho e no texto aí é o título e o primeiro parágrafo de uma notícia em alemão. Então no vídeo de hoje você vai sair entendendo tudo o que está neste texto, tá? Antes de mais nada, no link da descrição você encontra, na descrição você encontra o link de download do nosso livro digital e agora do curso do livro. Tá? O livro foi transformado em um curso e você pode se inscrever gratuitamente nele e já ter acesso a 10 horas de conteúdo que foi feito baseado no livro. Então, vamos à nossa aulinha aqui de hoje. Tá? O que nós temos aqui? Isso é uma notícia que fala dos trabalhos precários que os turcos estão encontrando na Alemanha, mesmo sendo muito qualificados, tá? Então vamos começar aqui traduzindo este texto. Você até vê aqui a foto, né? O pessoal trabalhando aqui, sério aqui, trabalhando aqui esqueci o nome disso, sei lá com a burca, é isso que eles colocam na cabeça. Agora eu esqueci o nome. Tá? Então, vamos estudar o que tem aqui nesse texto. A gente começa aqui com o termo schlechte Jobs, tá? Schlechte Jobs, que é trabalhos ruins, de modo que jobs é uma palavra importada do inglês e schlechte significa ruim, tá? A palavra schlecht no alemão significa ruim, aqui ela está no plural, schlechte, ruins, trabalhos ruins, tá? Schlechte Jobs, para, o für significa para hochqualifizierte, altamente qualificados e turcos, tá? Aqui nós temos um verbo, tá? Nós temos um verbo que é o verbo hochqualifizieren, tá? De um lado você tem hoch, que significa alto, e qualifizieren, que é qualificar. Então, hochqualifizieren, altamente qualificar, qualificar altamente, se qualificar, tá? Se destacar, ter mais qualidades que as outras pessoas. Aqui ele está no passado, né? Todo verbo no passado perfeito vira um adjetivo também. Então, aqui no caso, hochqualifiziert, altamente qualificado, tá? É um adjetivo. E ele está no plural com a letra E no final, hochqualifizierte, altamente qualificados. Não vou entrar assim em tantos detalhes aqui, ficar explicando como conjugar verbos, como fazer passo a passo, porque o foco desta aula é você ganhar vocabulário e entender rapidamente o que está neste texto, tá? Mas eu adianto a você que todos os verbos terminados com ieren são verbos regulares e no passado perfeito ficam com as letras IRT, irt, qualifiziert, hochqualifiziert, tá? Altamente qualificados. Então, trabalhos ruins para altamente qualificados turcos, para turcos muito qualificados. Eu queria ver exatamente o que é esse altamente qualificado, né? O que é? Que às vezes tem pessoa que acha que está muito qualificada para um trabalho também e não está tão qualificada assim, tá? Queria ver especificamente o que é altamente qualificado. O que é altamente qualificado? Mas enfim, e aí vamos pegar deste primeiro parágrafo aqui, vamos pegar o parágrafo completo. Eu vou ter que puxar essa lousa para cima, tá? E quebrar ele em duas partes, tá? Ó. Immer mehr junge Türken verlassen die Heimat aus politischen und wirtschaftlichen Gründen und hoffen auf einen Job in Deutschland. Vamos estudar esta frase gigante aqui, né? Não vou conseguir quebrar ela em muitas partes aqui, mas vamos lá. Ficou grande demais aqui no texto, mas tudo bem. Immer mehr, cada vez mais, tá? Immer, em alemão, você pronuncia como se fosse um imã de geladeira. Immer significa sempre. Mehr significa mais. Logo, a expressão immer mehr significa cada vez mais. Immer mehr, cada vez mais. Junge Türken, jovens turcos,
jovens turcos. Deixa eu diminuir um pouco essa fonte aqui que não tá dando não. Tá muito grande, não tá cabendo tudo na tela. Vou botar aqui. Pronto. Tá? Immer mehr junge Türken, jovens turcos, verlassen die Heimat. Deixam seu país natal, tá? Verlassen em alemão significa deixar ou sair de um lugar. Die Heimat é a terra natal, o país natal. Die Heimat. Então, verlassen die Heimat, deixam o seu país natal. Por quê? Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, tá? Aqui, nesta frase aqui, como que eu quebro isso daqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos quebrar ela desta forma. O aus, sempre que tem o aus, é algo que está saindo de um lugar, que está perdendo energia, tá? Por conta de. Se você vê o aus numa frase assim, ele vai ter o significado de por conta de, por consequência de, tá? Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, tá? Aqui, políticos, tá? É um adjetivo, descreve, por exemplo, algo é político, é um motivo político, então é descritivo, é um adjetivo. Político e wirtschaftlich, econômico, tá legal? Toda palavra terminada com ISCH, igual essa daqui, é um adjetivo. Toda palavra terminada com lich é um adjetivo, tá? Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, por motivos políticos e econômicos. Político e econômicos, tá? Políticos. Mas aqui é adjetivo. Adjetivo, não é o político, né? Aqui é adjetivo. E Gründen, motivos, tá? Então, ó, vou voltar para cima aqui. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen, por motivos políticos e econômicos. E aí, esses caras, eles deixam, os jovens turcos deixam a sua terra natal por motivos políticos e econômicos e hoffen, e esperam, tá? E anseiam e esperam. Lembrando que no alemão o verbo hoffen, ele significa esperar, mas no sentido de ansiar por algo, de ter esperança de algo. Se você for esperar temporalmente, no sentido olhando para o relógio, aí é o verbo warten, tá? Seria o verbo warten, esperar, olhando para o relógio. Já o verbo hoffen é no sentido de ter esperança, tá? Então, esperam, anseiam, têm esperança, auf einen Job, por um trabalho, in Deutschland, na Alemanha. Na Alemanha, tá? Outra questão com relação ao auf. Muita gente chega e fala, mas o auf não significa sobre. Não existe esse negócio de estudar em uma aula, teoricamente, o que é cada preposição. Não adianta você ficar decorando tabelinha. Auf significa sobre, in significa dentro, tá? Não funciona. Isso não funciona. Você tem que estudar ele de forma... Você pode estudar a teoria, mas tem que ver ele em exemplos práticos, tá? Porque o auf, quando ele vem depois de um verbo, igual aqui no verbo hoffen auf, quem espera por alguma coisa. Então, o auf, sendo usado no contexto do verbo hoffen, ele assume o sentido de por. Eu espero por alguma coisa. Eu anseio por alguma coisa, tá? Então, eles hoffen auf, esperam por einen Job, um trabalho, in Deutschland, na Alemanha. Tá legal? Então, o auf aqui não significa sobre, significa por, tá? E a melhor maneira de estudar isso é vendo ele aparecendo desta forma em uma frase prática. Você vê numa aplicação prática e não decorando tabelinhas, tá? As tabelinhas aí não ajudam em nada. E aí a gente vai para a segunda parte do texto, para o finalzinho dele, onde ele diz o seguinte: Sie sind gut ausgebildet, tá? Sie sind significa eles são, eles estão, elas são ou elas estão, tá?
Aqui é a terceira pessoa do plural, eles ou elas. E aqui o sind, som de Z, significa são ou estão. Sie sind gut, bem, bom, tá? O adjetivo, quando vem depois do verbo ser estar, tudo bem que está no ele, está no plural, você automaticamente pensaria, então o adjetivo teria que estar também no plural, com a letra E, as letras E, N no final. Não, tá? Ele não se declina porque ele está vindo depois do verbo ser estar. Quando o adjetivo vem depois do verbo ser estar, ele não sofre declinação. Então, sie sind gut, eles são bem, eles são bons, né? São bem, ausgebildet, formados. Aqui é o passado perfeito do verbo ausbilden, formar, e que dá origem também à palavra Ausbildung, formação. Já anota no seu caderno aí, tá? Isso aqui é uma aula mais acelerada, mas é uma aula rápida para ganho de vocabulário, então eu vou dando conteúdo aqui, você pode ir pausando aí, tá? Então, sie sind gut ausgebildet, eles são bem formados, eles têm boa formação. Este aqui é o verbo ausbilden, no passado perfeito. Este verbo, assim, por curiosidade, dá origem à palavra Ausbildung, que significa formação, tá? No sentido de formação, capacitação técnica. E aí ele fala aqui, né? Doch, porém, das hilft ihnen, isso os ajuda pouco no mercado de trabalho, tá? Doch, claro, porém, o doch, ele, de acordo com o contexto, varia o seu significado. Das hilft ihnen, porém, isso os ajuda, tá? Isso das hilft é o verbo helfen, conjugado na terceira pessoa. Hilft ihnen, a eles, tá? O verbo helfen, ele demanda o dativo. Quem ajuda a alguém. No alemão é assim que funciona, tá? Você ajuda a alguém. Essa ajuda acontece a alguém, para alguém. Então, ele usa dativo. E o ihnen é o dativo da pessoa eles ou elas. O sie virou ihnen, tá legal? A eles, a elas, para elas. Então, porém, isso ajuda eles, os ajuda, tá? Auf den deutschen Arbeitsmarkt, no mercado de trabalho alemão. No mercado de trabalho alemão, tá? Auf den deutschen Arbeitsmarkt, Arbeit, trabalho, Markt, mercado de trabalho. No alemão, mercado de trabalho, adjetivo vem antes do substantivo, no mercado de trabalho alemão. E wenig significa pouco, tá? No português seria diferente, a construção desta frase no português seria bastante diferente, seria bem diferente. Mas no alemão, ela é construída desta forma. Literalmente nós temos, eles são bem formados, porém isso ajuda-os no alemão mercado de trabalho pouco, tá? Se você é totalmente iniciante no idioma, nunca viu uma aula de alemão, não sabe nada de alemão, talvez esta aula aqui não seja para você, porque ela é uma aula mais acelerada para ganho de vocabulário, para quem já tem alguma noção. Na terça-feira eu fiz uma live ensinando alemão do absoluto zero. Tem 1h30 de aula lá. 2 vídeos para trás desse, tá? A transmissão, a gravação está disponível ainda. Recomendo que você assista a esta aula, que lá aí eu fico 1h30 trabalhando um texto com muito mais detalhes. Esta aula aqui é para ganho acelerado de vocabulário, para você aprender de maneira prática o que está escrito aqui nesta frase, tá? Para você ganhar vocabulário, ter contato com a língua e tudo mais. Não se esqueçam de, na descrição do vídeo, baixar os materiais, os livros e o curso do livro também, que agora está disponível para você acessar na plataforma. Tá legal? Este mês aqui a gente vai ter aula todos os dias aqui no canal, lives uma vez por semana, e dos dias 31 ao dia 4 de junho vamos ter a Semana do Alemão e Fritz, com uma série de aulas ao vivo, tá? Que antecederá a abertura das matrículas para a próxima turma do nosso curso fechado. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal e já deixar aquele like para o YouTube entregar este vídeo aqui para a galera. Tá legal? Um abraço a todos, bons estudos, a gente se vê amanhã.